Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 2017, a Lei das Águas completou 20 anos. Nossa equipe de reportagem explica como são tomadas as decisões sobre o uso de recursos hídricos. Programa Julgar. Veja as experiências de comarcas com um programa que busca aprimorar a gestão processual das varas criminais. Você sabe o que é pensão alimentícia compensatória? A equipe de reportagem do JQ conversa com um especialista em direito de família para explicar em quais situações ela pode ser solicitada. Ligado no seu direito. Saiba em quais situações a liberação do pedágio é permitida. No quadro ABC do Judiciário, entenda a diferença entre crime culposo e crime doloso. E mais, viaje com a nossa equipe e conheça a comarca de Nova Lima, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 12% de toda a água doce do planeta encontra-se em território brasileiro. Ao todo, são 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas. Com o objetivo de promover uma gestão eficiente desses recursos, foi sancionada em janeiro de 1997 a Lei 9.433, conhecida como a Lei das Águas. A lei determina que as decisões sobre gerenciamento e utilização de recursos hídricos devem ser tomadas pela União e Estados, usuários e sociedade civil. As águas são como as pessoas. Crescem porque se encontram. A frase atribuída ao fotógrafo de natureza Alfeu Trancoso fica ainda mais certa quando se fala dos cuidados com esse recurso natural que pode estar perto do fim. Foi para garantir que no futuro a água seja de qualidade e em quantidade suficiente para todos que a Lei 9.433 do ano de 1997 propôs a união entre cidadãos e entidades para cuidar desse bem. Uma das entidades envolvidas é o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O IGAM é o órgão gestor dos recursos hídricos no Estado. Ele coordena no Estado a implementação da política estadual de recursos hídricos. Isso é uma determinação constitucional que definiu a dominialidade das águas, de que a água é um bem de domínio público dos Estados e da União. Então, é um bem de domínio da União e dos Estados, ou seja, não existem águas de domínios municipais nem águas particulares, a partir da Constituição Federal de 88. Por se tratar de um recurso que é de todos, a participação da sociedade também foi considerada. O texto da lei definiu as bacias hidrográficas como unidades de planejamento e estabeleceu os comitês de bacias como grupos gestores. Esse grupo gestor, na verdade, é a composição da sociedade civil, de governos estadual e municipal e de usuários de água, de empresas consumidoras de água. O comitê, ele procura exatamente fazer com que essas instituições, entidades, se sentem, tenham a possibilidade de discutir os temas relevantes sobre a gestão daquele rio e daquela bacia e, com isso, planejar e fazer com que haja uma tomada de decisões favoráveis à preservação dos recursos naturais daquela bacia. Os cidadãos podem fazer parte de subcomitês consultivos e comitês deliberativos. De acordo com o coordenador-geral do subcomitê da Bacia do Onça, agora os cidadãos têm participação ativa nas decisões sobre como as águas podem ser protegidas e utilizadas. A sociedade civil, tão como os usuários também, o poder público, mas é chamada a falar sobre esse ambiente. O que está de errado nesse ambiente? O que precisa ser recuperado nesse ambiente? Qual que é a prioridade para ele? Que projetos são importantes para ele? Um exemplo disso é o projeto de preservação da nascente do bairro Ribeiro de Abreu, que deságua em um ribeirão afluente do Rio das Velhas. Esta área possui uma nascente urbana que estava abandonada. Era mato puro e refúgio para usuários de drogas. Mas, graças à união de esforços entre a prefeitura, demais níveis de governo e integrantes da sociedade civil, o local foi transformado para melhor. Estava sendo toda estragada aqui, porque quase que não tinha água, porque estava sendo pisoteado, os bois estavam vindo para beber aqui, As melhorias foram realizadas graças ao esforço de Dona Júlia. A dona de casa passou a fazer parte do subcomitê. Acabou conseguindo apoio para conservar a nascente que já abasteceu muitos moradores da região. Com isso, a área se transformou em um mini-parque. Ganhou uma cerca de arame, um portão de entrada e recebeu árvores frutíferas.
O morro que dá acesso à nascente recebeu uma escada com corrimão e um deck para proteger a nascente. Nós precisamos manter o recurso hídrico vivo, né? Produzindo água limpa, precisamos manter as áreas verdes. Então, quando a gente está dizendo isso, nós estamos dizendo o seguinte: o ser humano tem que se envolver diretamente com isso, porque senão aquele ambiente que ele precisa dele vai deixar de existir e vai deixar de existir a vida. Você sabe qual é a diferença entre crime culposo e crime doloso? Crime culposo é aquele que a pessoa tem a intenção de matar ou não? É um crime que a pessoa culpa a outra, né? Eu acho. Culposo é quando não tem intenção de matar. Deve ser quando alguém assume o crime, né? Crime culposo corresponde a uma conduta voluntária causada por imprudência, negligência ou imperícia. Quem comete o delito, caracterizado como crime culposo, não teve a intenção de praticá-lo. Já o crime doloso, o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Acontece quando o cidadão assume, de forma consciente, a possibilidade de que o ato ocorra. Ligado no seu direito, fique por dentro dos limites de espera em pedágios. E mais, conheça o programa Julgar, aplicado em várias criminais do Estado para aprimorar a gestão processual. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão. O aprimoramento da gestão processual é um desafio do Judiciário. A reportagem de Silvana Monteiro apresenta a iniciativa do TJMG com o programa Julgar. Com o objetivo de reduzir as taxas de congestionamento em varas criminais, o programa organiza atividades de cooperação entre unidades judiciárias. A fim de contribuir para o aumento da produtividade nas comarcas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou o programa Julgar. A partir de um estudo realizado pela Corregedoria e pela Presidência do Tribunal Mineiro, são identificadas as comarcas que precisam da colaboração oferecida pelo projeto. Observando principalmente um critério de atuar nas matérias mais sensíveis, ou seja, aquelas definidas como metas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo ENASP, e também considerar, de outro lado, o critério da economicidade. Então, o tribunal, assim como todo serviço público brasileiro, precisa aumentar seus índices de eficiência, gastando o menos possível. A intensificação do trabalho ocorre em todo o estado na área criminal. No entanto, dependendo do diagnóstico, em algumas comarcas o programa pode envolver outras demandas. No ano de 2016, a comarca de Lagoa Santa recebeu o atendimento do programa Julgar. Foram 2 meses em que a primeira e a segunda varas, de natureza mista, que julgam tanto processos criminais quanto cíveis e também de direito público, receberam uma força-tarefa para aliviar a quantidade de processos que estavam aguardando julgamento. O grande beneficiário do projeto Julgar é a sociedade e o cidadão, que tem a oportunidade de ter um julgamento mais célere, mais efetivo, com maior eficácia, rapidez. O Fórum de Lagoa Santa recebeu por 2 meses um juiz cooperador e atingiu 100% da meta estabelecida. Em algumas comarcas, os julgamentos são realizados remotamente e em outras, os processos selecionados são enviados para a sede do TJ na capital mineira. Utilizando a própria estrutura da instituição, obtém-se economia de tempo e pessoal. Foi o que ocorreu com as comarcas de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e Manga, no norte de Minas. Ficou estabelecido que o conjunto das varas cíveis da comarca mandaria para a presidência 500 processos, o que representa realmente uma ajuda muito grande em relação ao nosso acervo de processo aguardando sentença, e principalmente foram processos mais antigos, muitos deles complexos, que vai nos permitir direcionar esforços para enfrentar outras cargas processuais. E após algum tempo eles voltaram devidamente sentenciados. E, em paralelo, um esforço muito grande para designar e realizar a maior quantidade de sessões de júri possíveis. As pessoas passaram a acreditar mais
entre outras coisas, por causa do programa Julgar. Então, foi essencial. Os resultados obtidos nas mais diversas comarcas, com realidades muito distintas, são motivo para comemoração. O programa conseguiu reduzir em 50% o número de processos pendentes para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri na comarca de Uberlândia. O programa, além, de outro lado, conseguiu aumentar em talvez 60% o número de júris realizados em Belo Horizonte e, em paralelo a tudo isso, ainda conseguiu proferir mais de 2.000 sentenças remotamente. Praticamente todas as grandes rodovias do estado possuem pedágios. Você sabia que o motorista pode exigir a abertura das cancelas em algumas situações? Acompanhe. Instalados nas rodovias e arrecadando valores de acordo com o tipo de veículo, os pedágios ajudam a conservar as estradas e oferecem serviços como guincho e atendimento em emergências. Há situações em que o motorista pode ser liberado de pagar. Via de regra, a NTT tem informado que quando o trânsito acumula em mais de 300 metros ou a espera para o pagamento no posto de pedágio supera 15 minutos, existe a obrigatoriedade de liberação do pedágio. Essa determinação é prevista no contrato entre a concessionária que administra o trecho e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O projeto de lei 1561 do ano de 2011, que está pronto para a pauta na Câmara dos Deputados, é mais um incentivo propondo a suspensão da cobrança na hipótese de retardo no atendimento. No entanto, o tempo de espera e o tamanho máximo da fila podem mudar de uma rodovia para outra. Por exemplo, na BR-040, entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, o pedágio deve ser liberado se o motorista tiver de esperar por mais de 9 minutos ou a fila de carros estiver acima dos 300 metros. Já nos trechos de Sete Lagoas, Nova Lima e outras cidades, a fila não pode ultrapassar 400 metros e o tempo de espera não pode ser superior a 15 minutos. É preciso observar, pois nem toda retenção no trânsito é motivo para liberar o pedágio. Situações excepcionais, elas não ensejam essa liberação. Vamos supor que logo após uma praça de pedágio existe um acidente grave ou uma manifestação popular que faz com que o fluxo de veículos seja retido. Nessa situação não haveria obrigatoriedade da liberação. Fiscalizar se as concessionárias estão seguindo as regras depende também do motorista. Bom, a princípio, a Polícia Rodoviária Federal pode ser chamada em situações em que haja o desrespeito a essa cobrança, a essa regra, mas, de modo geral, a fiscalização mais importante que a gente tem é do próprio cidadão, informando a ouvidoria da NTT quando há o descumprimento das regras dos contratos de concessão. No novo quadro do JQ, confira as decisões do Tribunal Mineiro. A Samsung e a Telefônica Brasil terão que devolver o dinheiro gasto por uma consumidora na compra de um celular em Ouro Preto. A Telefônica Brasil vendeu o produto fabricado pela Samsung para cliente, mas o smartphone apresentou defeitos com menos de um ano de uso. As empresas afirmaram que o prazo de garantia já havia vencido, portanto, não havia o dever de restituir à vítima. O juiz Edelberto Santiago entendeu que o período de garantia não ficou provado e que esse tempo não deveria ser menor do que um ano. Ele ordenou o pagamento do valor gasto com o aparelho, aproximadamente R$ 1.500. Um consumidor que encontrou um pedaço de luva plástica em uma esfirra será indenizado em R$ 5.080 pela produtora do salgado, a IMF Comércio de Alimentos. O morador de Muriaé, na zona da Mata Mineira, alegou que os meios de comunicação veicularam o caso, o que causou constrangimento. A juíza Aline Novaes, da 4ª Vara Civil de Muriaé, determinou o pagamento de R$ 5.000 por danos morais e R$ 80 por danos materiais. A defesa da empresa recorreu. Para ela, o pedido do cliente não poderia ser aceito, pois não houve dano à saúde dele. O relator do recurso, desembargador Newton Teixeira, considerou que o consumidor correu o risco de se intoxicar, pois o produto era impróprio ao consumo. O magistrado manteve a decisão de primeira instância. A Aviação Caiçara foi condenada a indenizar uma passageira de Nanuque que teve a mala extraviada em uma viagem de ônibus para a cidade, situada no Vale do Mucuri. O juiz Edson Regonini afirmou que a empresa não transportou a bagagem da vítima com segurança e determinou o pagamento de R$ 720 por danos materiais.
No próximo bloco, nossa equipe entrevista a especialista em direito de família sobre a pensão alimentícia compensatória. Você vai conhecer também a comarca de Nova Lima, situada na região metropolitana de Belo Horizonte. Fique com a gente, o Justiça em Questão volta daqui a pouco. Estamos de volta. A lei determina que cônjuges ou companheiros, ao final do casamento ou união estável, paguem pensão alimentícia para manutenção de despesas básicas e essenciais dos dependentes legais. Entenda os procedimentos para receber a pensão alimentícia compensatória na entrevista de Silvana Monteiro. A pensão alimentícia é um valor estabelecido pelo juiz a ser pago a quem dele necessita. Nos últimos anos, vem surgindo novos conceitos para definir o mesmo tema, como, por exemplo, a pensão alimentícia compensatória. Para falar sobre o assunto, eu converso com Rodrigo da Cunha Pereira, advogado e presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. O que é a pensão alimentícia compensatória? Diferentemente da pensão alimentícia convencional, como o nome diz, é para compensar ou evitar um desequilíbrio no padrão de vida do ex-casal. Isso pode ser entre cônjuges, entre ex-companheiros. Então, quando, por exemplo, houve uma separação, uma dissolução do vínculo conjugal e uma das partes, geralmente o homem, né, porque historicamente é a parte economicamente mais forte, ele ficou com uma vantagem muito grande no seu padrão de vida. Então, ele, além de pagar a pensão alimentícia convencional para ex-cônjuge, se dela necessitar, ele tem um valor a mais aí que é para não apenas para cobrir a necessidade, mas para compensar e evitar esse desequilíbrio no padrão de vida do ex-casal. Como essa modalidade de pensão pode ser solicitada e como ela será aplicada? Ela deve ser solicitada judicialmente numa petição, como se solicita uma pensão alimentícia comum, né, com algumas diferenças, que ainda é uma construção doutrinária e jurisprudencial, não tem ainda previsto em lei, embora o Estatuto das Famílias, projeto de lei que tramita no Senado, proposto pelo IBDFAM, já prevê a pensão compensatória. Mas, por enquanto, não é lei. É uma construção doutrinária e jurisprudencial e há ainda algumas dúvidas. Por exemplo, cabe prisão em decorrência do inadimplemento da pensão alimentícia compensatória? A maioria das decisões diz que não. Mas é muito semelhante e ela tem um caráter também indenizatório, tanto que algumas pessoas até não dizem pensão alimentícia, dizem compensação econômica, mas isso ainda é uma construção que está sendo feita. Sim. Existe um limite de prazo para o recebimento dessa pensão alimentícia compensatória? Sim, essa é uma das dúvidas, mas a maioria da doutrina e das decisões judiciais estabelece um prazo. Por exemplo, os casos que eu tive até que seja feita a partilha de bens, por exemplo, ou até que possa ser, pode ser uma verba única para que ela possa administrar para o resto da vida, para ir compensando esse desequilíbrio. Isso ainda não é absoluto, mas, em geral, a pensão compensatória ela tem um prazo determinado para se extinguir, diferentemente da pensão alimentícia convencional. Essa é uma das diferenças entre as duas categorias de pensão. Se alguém perguntar sobre uma pessoa que tenha sido marcante no ambiente de trabalho, podemos nos lembrar do funcionário mais antigo, ou do mais simpático, ou do que tenha sido destaque na instituição. Conheça a história de Dalmo Constantino. Nas paredes do Palácio da Justiça, em Belo Horizonte, estão os nomes dos ex-presidentes do TJMG. Nomes observados pela memória viva de quem trabalhou com grande parte deles. E Dalmo começou sua história no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em dezembro de 1974. Ao passar pelos corredores, se lembra de onde ficava a mesa onde trabalhou como office boy, a primeira função que desempenhou. Depois eu fui trabalhar como coordenador na sala dos desembargadores, que era juntamente com a Copa dos Desembargadores, onde eles faziam lanche, né? E ali trocavam essas ideias, né, do dia a dia, até por questão de trabalho também, sempre na ética de a gente ter dois ouvidos
e uma só lábios, né? Então a gente ouve muito e fala pouco, vê muito também, tem os dois olhos. Então sempre me deram a credibilidade de confidenciar algumas falas deles ali que não poderia sair. Então sempre tive essa condição de ética profissional, sempre tive. A confiança era tanta que contavam com ele para as mais diversas funções. Foi operador de som, hasteava a bandeira nos feriados, até a pintura teve participação de Hidalmo. Até que foi chamado para trabalhar no gabinete da presidência, na época em que as sessões da corte eram secretas. Em determinado momento ela tornava secreta. E era o único funcionário que trabalhava, colhia os votos dos desembargadores. Quando tinha a eleição para presidente, os votos eram incinerados. Aqui neste corredor, colocavam uma pira e colocava fogo nos votos. Isso há um tempo. Agora os votos dentro da corte eram um voto na bolinha, bola preta e bola branca, né? Ela absolvia ou então condenava, né? Há 25 anos ele trabalha no setor de recursos humanos. Essa função o tornou figura conhecida. Foi ele quem deu posse a boa parte dos funcionários. Eu vou jogar muito por alto, mas aí o tribunal está com 9.000 e poucas matrículas, né, hoje, né? Dessas 9.000 e poucas, umas 3, 4 mil, eu acho que eu acompanhei essas posses. O brilho é muito grande nos olhos deles, viu? Eles confessam para mim que estão muito satisfeitos daquela convocação, da forma que está chegando no tribunal. O livro de matrículas é o companheiro de trabalho de Hidalmo. As páginas com a lista de nomes dos funcionários empossados no tribunal provam que foi ele quem recebeu figuras que se tornaram importantes na casa. Inclusive o nosso atual presidente. Ele há de convir e sabe disso, que eu dei posse a ele também. Hidalmo se tornou não só colega de trabalho, mas amigo de vários servidores. Guarda a amizade e a lembrança da emoção de quem chegava para o primeiro dia de trabalho. Não só aqueles que estão no tribunal, que permaneceram, como os que já saíram, às vezes porventura até em uma outra repartição, algum outro cargo, e me encontram. Aqui a gente tem funcionários que foram asprons, né? Tem funcionários que nasceram asprons no tribunal, fizeram carreira, prestaram o concurso. Eu recebi mais amigos do que fiz amigos, porque tem nomes que eu nem lembro e eles sempre lembram de mim. Então eu acho que eu fiz amizade com eles, né? De que eles fizeram comigo, porque eles reconhecem, sabem meu nome, sabem até às vezes detalhes de quando eles vieram, chegaram ao tribunal e coisas que às vezes eu não lembro. Hidalmo é lembrado também porque foi o responsável pela escolha profissional de alguns desses servidores. Chegou um funcionário, um pretendente funcionário que tinha feito um concurso no tribunal. Esse funcionário hoje ele é magistrado. Ele chegou e me pediu uma opinião. Hidalmo, eu sou funcionário do BEND. Eu estou fazendo direito, estou prestes a substituir um gerente do banco. Uma substituição temporária. O que você acha de eu vir para o tribunal? Olha a responsabilidade que ele me julgou, né? É com essa serenidade de quem abraçou o trabalho de receber e orientar a tanta gente que às vezes ele para observar quem chega para o trabalho. Ao mesmo tempo, é observado por muitos servidores como um exemplo a ser seguido. No Mapa das Comarcas de hoje, você vai conhecer a comarca de Nova Lima, composta por mais 2 municípios, Raposos e Rio Acima. A forte ligação ao ouro e à mineração é a principal característica histórica e econômica dos municípios que integram a comarca de Nova Lima, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. As 3 cidades surgiram da busca por minerais e pedras preciosas pelos bandeirantes. A procura continua até hoje e movimenta a economia local. O Poder Judiciário atua para conciliar o desenvolvimento e a preservação das riquezas naturais da comarca. Em 2016, o Tribunal de Contas do Estado recomendou a adoção de medidas para reduzir os impactos ambientais e diversificar as atividades econômicas. O tribunal orientou a Prefeitura de Nova Lima a usar os impostos da mineração para atingir esses objetivos.
Os juízes da comarca também têm papel importante para conter abusos de mineradoras e solucionar os problemas dos mais de 117 mil moradores da região. Foram mais de 3 mil processos julgados pelos 3 magistrados das cidades no ano passado. Além de fiscalizar, orientar e julgar, a Justiça Mineira investe na educação e na ressocialização. A APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Nova Lima, é um exemplo disso. A APAC promove o ensino de ofícios, além de permitir que os reeducandos, em regime fechado, concluam os estudos e cursem o ensino superior. Eles têm que trabalhar enquanto cumprem pena e possuem acesso a vídeos e documentários sobre cultura, cidadania, matemática, história e arte. É com esse tipo de iniciativa da comarca de Nova Lima que o Poder Judiciário busca transformar a sociedade e contribuir para a paz social. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.